Minha filha mimada e o noivo aproveitador dela me encurralaram no jantar com papéis de procuração, exigindo que eu entregasse $65.000 para a casa de férias dos sonhos deles. Mas este velho não chegou aos 60 anos sendo tolo de ninguém, e eu enterrei os dois em vez disso. Em Reddit, achei que valia a pena compartilhar uma história do meu lado da cerca. Já vivi tempo suficiente para perceber uma armadilha a quilômetros de distância. Criei meus filhos, trabalhei feito um condenado e pensei que tinha conquistado um pouco de paz. Acontece que minha filha e o gêmeo do marido acharam que eu era o plano de aposentadoria deles. O que eles não esperavam era que este velho não faz papel de bobo. Eu, Thomas, 62 anos, homem, aposentado, gosto de pensar que estou bem. Minha esposa Rebecca faleceu há alguns anos, então agora sou só eu. Vendi a casa grande, mudei-me para um duplex e mantenho a vida simples. Cuido do meu próprio quintal, faço churrasco nos fins de semana, assisto ao jogo e mantenho minhas contas equilibradas até o último centavo. Não sou rico, mas também não estou quebrado. Trabalhei 4 décadas, poupei com inteligência e não deixo ninguém mexer no meu dinheiro. Aparentemente, isso me torna um caixa eletrônico ambulante aos olhos da minha filha Sarah. Sarah tem 34 anos, costumava ser doce, uma garota engraçada, agora vive grudada no celular e acha que o mundo lhe deve tudo. E então há Jason, o noivo dela, 36 anos, corretor de imóveis. Você sabe o tipo, ternos caros, relógio brilhante, cabelo lambido para trás como se estivesse fazendo teste para um filme da máfia. Na primeira vez que o conheci, soube que ele era um parasita falastrão. Ele fala demais e não diz nada, se é que me entende. Então eles aparecem em um sábado, Jason sorrindo como se tivesse acabado de fechar um negócio de $1 milhão, Sarah com uma expressão séria. Eu já sabia que não ia gostar do rumo da conversa. Sentamos e Jason disse, Thomas, queríamos falar sobre algo importante. Sempre adoro quando começam a adoçar as coisas assim antes de pedir algo insano. E aí veio, eles precisavam de $65.000 para a lua de mel. Não para uma casa, não para pagar dívidas, não para algo construtivo, mas para férias, uma viagem de luxo para as Maldivas com uma vila privada, tratamentos de spa, banheiros de mármore importado. Porque aparentemente banheiros de hotel agora importam em histórias de amor, e um mês fingindo que eram da realeza. Eu realmente ri, achei que fosse piada. $65.000 por férias, eu disse, vocês estão comprando a ilha também. Jason não riu, Sarah também não. Eles estavam seríssimos. Sarah disse, pai, você tem dinheiro guardado, o seguro da mamãe, sua aposentadoria. Você não quer que eu comece minha vida feliz? Recostei-me e respondi, sua felicidade não custa 65.015, isso é o que vou dar. É generoso, é mais do que eu tinha quando me casei e vai cobrir um bom casamento e uma viagem decente. Para Maldivas, arrumem um agente de viagens e um segundo emprego. Jason entrou com a voz de vendedor, Thomas, pense bem, isso não é só sobre a Sarah, é sobre família. Com o bebê a caminho, você não quer que ela tenha estabilidade? Não quer investir no futuro do seu neto? Eu sorri de lado. Ah, agora é um investimento? Porque da última vez que verifiquei, investimentos costumam dar retorno. Férias não dão retorno, vocês só querem que eu banque o slideshow de vocês no Instagram. Isso tirou o sorriso dele por um segundo, mas Sarah atacou, você está sendo egoísta. O pai do Jason nos ajuda quando precisamos, ele entende o que é família. Foi aí que me inclinei e retruquei, então peçam a ele 65 mil, vejam se ele compra essa ladainha, porque a minha resposta não vai mudar. Agora, veja bem, eu amo minha filha, sempre amei, mas do jeito que ela falou, como se eu devesse minhas economias só por ser o pai dela, aquilo não era amor, era direito adquirido, era Jason soprando no ouvido dela, inflamando-a. Então fiquei calmo, não levantei a voz, apenas disse, trabalhei 40 anos por esse dinheiro, poupei, sacrifiquei, e enterrei minha esposa antes mesmo de pensar em tocar em um centavo disso. Esse dinheiro é para me manter, não para financiar umas férias que vocês vão esquecer em 6 meses. 15 mil, aceitem ou deixem. Sarah me lançou um olhar frio, daqueles que as pessoas dão quando já decidiram que você é o inimigo. Ela se levantou, pegou a bolsa e disse, se você não se importa com a minha felicidade, não espere ver seu neto. Depois saiu furiosa, Jason atrás dela, sem nem olhar para trás. A porta bateu e pronto. Você pensaria que eu ficaria arrasado, mas honestamente eu sentei na minha poltrona, liguei o jogo de beisebol e pensei, se eles vão tentar me extorquir, é melhor trazerem mais do que caras tristes e culpa fingida. Não foi a primeira vez que Sarah tentou algo,
mas essa foi a maior. E Jason, eu podia praticamente ver os cifrões nos olhos dele. Ele não estava se casando com a minha filha, estava se casando com o acesso dela a mim. Eu percebi ali. O silêncio depois daquela briga durou semanas, sem ligações nem mensagens. Para mim estava ótimo, menos drama na vida. Continuei cuidando dos meus afazeres, paguei minhas contas, até consertei a pia que vinha adiando. A paz era boa, mas o problema dos trapaceiros é que eles não param, apenas se reorganizam, tramam e procuram outro ângulo. Então, algumas semanas depois do golpe dos 65 mil, Sarah me liga do nada, voz suave como se tivesse voltado de um retiro de yoga. Pai, estive pensando, talvez nós dois tenhamos sido teimosos demais. Jason e eu queremos conversar. Vamos jantar no Victorious, por minha conta. Victorious não é um lugar para vamos comer um hambúrguer, foi onde levei Rebecca no nosso 25º aniversário de casamento. Sarah sabia disso, esse era o gancho. Ela escolheu o único lugar que achou que poderia me amolecer, o que me mostrou duas coisas. 1. Eles queriam me deixar sentimental, e 2. Jason estava por trás. Eu disse claro, mantive a voz firme, sem deixar transparecer que já estava 10 passos à frente. Desliguei, recostei-me na cadeira e pensei, está bem, Jason, vamos dançar. Veja, a maioria das pessoas da minha idade é subestimada, acham que somos lentos ou fáceis de manipular. Eu gosto de me aproveitar disso. As pessoas esperam que eu apenas concorde, e então eu as surpreendo com algo que não viram chegando. De qualquer forma, eu não ia entrar no Victorious às cegas. Organizei tudo antes. Peguei meu telefone e rolei até Maggie Lawson. Ela advoga em direito de família há mais tempo do que Jason tem de vida. Maggie não perde tempo com conversa fiada, não adoça nada, é do tipo que devora um jovem advogado no café da manhã. E nem precisaria de café depois de uma conversa com ela. Depois da primeira explosão da Sarah, foi só uma conversa de guice. Agora, eu tinha certeza de manter o número dela fixado na minha lista de favoritos. Então, antes de sair de casa, mandei uma mensagem rápida para Maggie com a hora e o número da mesa, só por precaução caso vamos conversar do Jason significasse algo mais viscoso do que massa e conversa fiada. Ela não confirmou que apareceria, mas eu sabia que se algo cheirasse mal, ela estaria lá. O Victorious estava do mesmo jeito de sempre. Sarah já estava lá, toda arrumada com um vestido de grife que eu nem sabia pronunciar. Ela se levantou, me abraçou e disse, "Você está ótimo, pai." Eu a observei de cima a baixo e respondi, "Você também, deve ter custado o salário de uma semana do Jason." Ela forçou uma risada e sentou-se de novo. Pedimos água, fizemos conversa fiada. Perguntei sobre a gravidez, ela me contou como se estivesse lendo um folheto. Então soltou, "Jason só está terminando no escritório, vai chegar a qualquer minuto." Claro que ia. Assenti, recostei-me e bebi minha água. Estou ansioso, eu disse, embora o que eu realmente quisesse dizer fosse, vamos logo começar esse circo. Enquanto esperava, mantive o telefone sobre a mesa, com a tela virada para baixo, mas o número da Maggie a um deslizar de dedo. Também deixei o número do Jeremy pronto. Meu filho é médico do pronto-socorro, cabeça fria sob pressão, não desperdiça palavras, exatamente o tipo de cara que você quer por perto quando as coisas saem dos trilhos. E conhecendo Jason, ia desandar rápido. Quando finalmente entrou, eu nem me mexi. Ele não estava sozinho. 3 sujeitos de terno entraram atrás dele, com pastas nas mãos, e foi aí que eu soube que meu instinto estava certo. Aquilo não era um jantar, era negócio. O negócio deles, a tentativa de me encurralar. Mas a verdade é que eu não estava encurralado, nem de perto. Já tinha jogado esse jogo por tempo demais para desistir agora. Jason achava que tinha vantagem entrando no Victorious com sua pequena comitiva jurídica, mas o que ele não sabia é que eu já tinha movido minhas peças no tabuleiro. Endireitei o paletó, dei um sorriso e pensei, está bem, rapaz, mostre suas cartas, vamos ver se você aguenta o que vem a seguir. Jason caminhou como se fosse dono do lugar, exibindo aquele falso sorriso de astro de cinema. Atrás dele, 3 advogados o seguiam com suas pastas, como patinhos atrás da mãe. Muito sutil. O Victorious é luz de velas e massa, não uma sala de reuniões, eles pareciam ridículos. Thomas, disse Jason, obrigado por nos encontrar. Achamos melhor conversar com alguma orientação profissional. Orientação profissional, repeti. Engraçado, não sabia que reconciliação exigia uma equipe jurídica. Acho que perdi esse episódio do Dr. Phil.
Sarah se mexeu na cadeira, não conseguiu me encarar e murmurou: pai, eles estão aqui só para ajudar a explicar algumas coisas. Aham, eu disse, recostando-me. Então eu peço a lasanha antes ou depois do interrogatório. Um dos ternos, um cara de cabelo grisalho com aquele sorriso predatório ensaiado, deslizou uma pasta manila pela mesa. Senhor Carter, meu nome é Richard Kirk. Preparamos alguns documentos que acreditamos que vão facilitar as coisas para todos os envolvidos. Eu não toquei na pasta, apenas a encarei como se fosse morder. Facilitar para quem exatamente? Jason se adiantou antes que Kirk pudesse responder. É simples, Thomas, você assina a procuração. Assim, Sarah e eu podemos administrar suas finanças, investimentos, decisões de propriedade, sabe, tirar um peso dos seus ombros. Ergui uma sobrancelha, tirar um peso dos meus ombros? Eu ainda carrego minhas próprias compras, rapaz, tenho certeza de que consigo lidar com minha conta bancária. Jason riu como se eu tivesse contado uma piada de pai. Claro, claro, mas você tem 62 anos agora, as coisas ficam complicadas, o mercado muda, por que se estressar se podemos cuidar disso por você? Eu o encarei fixamente. Jason, ainda faço meus impostos à mão e peguei o avaliador do condado me cobrando $800 a mais no ano passado. Se você acha que eu não sei somar, está inalando tinta de copiadora demais. Sarah finalmente falou. O tom dela era frio, sem emoção. Pai, esse é o movimento inteligente. Se assinar, tudo vai correr bem, se não, bem, você pode não ver sua neta crescer. E lá estava, a ameaça saindo da boca da minha garotinha. Por um instante, só fiquei ali, absorvendo a audácia disso. Então me inclinei para frente, juntei as mãos e disse, então é esse o acordo? Assino minha vida ou perco minha neta? Vocês percebem que isso soa menos como família e mais como uma nota de resgate, certo? O maxilar da Sarah se contraiu. Jason colocou a cara de empresário calmo. Ninguém está ameaçando você, Thomas. Estamos oferecendo segurança, para Sarah, para o bebê, para você. Assim nada será mal administrado. Mal administrado, repeti. Quer dizer, como a sua BMW em leasing que já passou da hora da revisão. Ou como seus últimos 3 negócios imobiliários infalíveis que falharam tanto que parecem ter ido parar em órbita. O sorriso dele vacilou. O advogado de cabelos grisalhos pigarreou, como se quisesse acelerar as coisas. Senhor Carter, se o senhor puder apenas assinar aqui e rubricar aqui, podemos finalizar tudo ainda hoje. Finalmente abri a pasta. Procuração, exatamente como pensei. Controle total das minhas contas, da minha propriedade, do meu seguro, 40 anos de suor e trabalho colocados numa bandeja para o Jason devorar. Fechei calmamente e perguntei, e se eu não assinar? Sarah finalmente me olhou, os olhos frios, calculistas, então você não verá a Emma, é sua escolha. Deixei aquilo pairar por um momento, depois alcancei o bolso do paletó, passei pela carteira e pelos óculos e peguei o telefone. Rolei a tela até encontrar o número que queria. Os olhos da Sarah se estreitaram. Pai, o que você está fazendo? Apertei ligar, coloquei o telefone no ouvido. Oi Jeremy, é o pai. Preciso de você no Vitorius, na Meridian. Sim, agora. Não se preocupe em trocar de roupa, os scrubs estão ótimos, só venha. Desliguei, coloquei o telefone sobre a mesa, desta vez com a tela para cima. Jason riu nervosamente. Não há necessidade de arrastar o Jeremy para isso é entre nós. Eu sorri de lado. Entre nós, Jason? Você veio para o jantar com 3 advogados, acho que o nós saiu pela porta há uns 20 minutos. O advogado mais jovem parecia desconfortável, mexendo em papéis que nem lia. Kirk tentou de novo, mais suave. Senhor Carter, assuntos de família podem ser emocionais, estamos apenas tentando garantir que tudo seja tratado adequadamente. Tratado adequadamente, repeti. Essa foi boa. Deixe-me adivinhar, por uma pequena taxa administrativa, certo? O maxilar de Jason se contraiu outra vez. Thomas, por favor, não torne isso mais difícil do que precisa ser. O senhor deveria nos agradecer por intervir. Eu ri alto bastante para que um casal na mesa ao lado virasse a cabeça. Agradecer você, rapaz? Eu agradeceria se você pagasse a conta de vez em quando, mas a menos que sua assinatura magicamente adicione vírgulas ao meu saldo, você não tem nada em que intervir. O silêncio que seguiu ficou pesado. Jason se remexeu, Sarah olhou para as unhas, os advogados trocaram olhares como abutres percebendo que a presa não estava morrendo.
No momento certo, olhei para o relógio. Jeremy vai estar aqui em uns 20 minutos, mais ou menos. Ele dirige mais rápido do que você vende besteira, então talvez menos. Por que não esperamos até ele chegar? Ele é bom em ler pessoas. O sorriso de Jason se quebrou. Thomas, vamos lá, não precisa envolver o Jeremy. Essa é uma decisão que só o senhor pode tomar. Exatamente, eu disse, por isso não vou deixar você tomar por mim. Por um minuto ninguém falou. O grisalho Kirk finalmente cochichou algo para Jason, que assentiu de maneira rígida. Sarah ainda não me olhava. Recostei-me, relaxado, cruzei os braços. Querem saber, senhores? Vamos todos aproveitar a boa música, a luz de velas, talvez até pedir um prato de massa enquanto esperamos meu filho, porque tenho a sensação de que ele terá algumas palavras bem escolhidas sobre tudo isso. E acreditem, ele é muito menos paciente do que eu. O silêncio esticou-se tenso como um fio de piano. Então a porta se abriu. Entrou Jeremy, recém-saído do hospital, ainda de scrubs, o crachá preso à gola. Ele avistou a mesa, avaliou a cena em 3 segundos e se aproximou tranquilamente. Uau, disse, puxando uma cadeira, jantar com advogados, que chique. Você está pagando, Jason? Não? Imaginei. Jason ficou rígido. Jeremy, isso não é necessário, nós só... Jeremy o cortou com a mão. Não perca meu tempo. Estava com o braço enfiado no peito de um cara há 1 hora. Se você me trouxe aqui porque está tentando outro golpe, vou te cobrar tarifa de consultoria. Recostei-me, escondendo um sorriso atrás da mão. Meu garoto era afiado, e eu sabia que Jason não fazia ideia da tempestade que acabava de entrar. O advogado grisalho pigarreou outra vez. Senhor Carter, estávamos apenas apresentando ao seu pai uma opção para aliviar o fardo de gerenciar seus bens. Jeremy se inclinou, cotovelos sobre a mesa. Bens? Quer dizer a aposentadoria dele, a casa, as coisas que ele construiu em 40 anos? E vocês querem que ele entregue isso ao capitão cheque em atraso aqui? Apontou o polegar para o Jason. Sim, não vai acontecer. Jason se irritou. Você não entende o acordo, é sobre proteger a Sarah e o bebê. Jeremy o analisou devagar, como um médico examinando uma erupção. Proteger eles, Jason? Você não consegue nem proteger seu próprio score de crédito. Está se escondendo da Visa desde 2019. Não me venha falar em proteção. Sarah bateu o telefone na mesa. Jeremy, pare, isso não é da sua conta. O pai precisa pensar no futuro, você não entende. Ah, eu entendo, disse Jeremy com firmeza. Entendo que você e seu noivo inventaram esse teatrinho para conseguir a procuração. Entendo que tentaram encurralar o pai quando acharam que ele estaria velho demais para reagir. Mas o que você não entende, mana, é que o pai não é o idiota que você pensa. E nem eu sou. Eu ri, te disse, Jason, ele é menos paciente que eu. O advogado mais jovem tentou de novo, já suando. Se pudéssemos apenas revisar os termos, acho que o senhor veria. Jeremy pegou a pasta, folheou algumas páginas como se já tivesse feito isso 100 vezes e bateu o dedo na terceira seção. Aqui está a pílula venenosa. Autoridade total, sem supervisão. O tipo de lixo que permite sugar um homem até o fim sem que ele sequer perceba. Não me insulte. O sujeito fechou a pasta tão rápido que fez um estalo. Jason tentou salvar seu discurso. Jeremy, vamos lá, pense logicamente, o pai não pode lidar com tudo para sempre, não seria melhor se a família assumisse antes que estranhos fizessem isso? Jeremy se inclinou, voz afiada. Jason, você não é família, é um parasita com um terno melhor do que o bom senso. E virou-se para a irmã, voz gelada. E você, Sarah, não acredito que venderia o papai por esse cara. Procuração? Qual o próximo passo? Levar o carro dele também. Sarah finalmente explodiu. Estamos oferecendo segurança. Jeremy, você não sabe como é criar uma criança. Jeremy a cortou no meio da frase. Eu sei como é salvar vidas enquanto você brinca de vítima. Não me dê sermão. Não resisti, soltei uma gargalhada tão alta que metade do restaurante olhou, mas não me importei. Jeremy, pega leve, você vai fazê-lo chorar. Bom, ele rebateu, eles deviam chorar. Tem sorte de você ter aparecido aqui hoje em vez de chamar a polícia. O rosto de Jason estava vermelho agora, seu advogado sussurrava freneticamente. Isso não acabou, murmurou Jason. Jeremy sorriu de canto. Você tem razão, não acabou, porque vou garantir que essa pequena encenação siga você. Você gosta de alugar carros de luxo? Boa sorte para conseguir outro quando seu nome começar a aparecer em listas de fraude. Jason piscou. O quê? Ah,
Disse Jeremy casualmente, como se falasse do tempo. Tenho contatos que adoram ouvir sobre caras como você, negócios falsos, crédito ruim, extorquindo o sogro por dinheiro. Eles adoram esse tipo de coisa. Sarah sibilou. Jeremy, cala a boca. Jeremy a ignorou, virando-se para mim. Pai, não assine nada. Jason ficou paralisado, o sorriso perfeito desaparecido, mandíbula tensa, olhos indo de Sarah para os advogados, como se alguém tivesse puxado o tapete. Sarah também não estava muito melhor. Jason tentou resmungar algo sobre nós nos arrependermos, mas Jeremy apenas acenou com a mão sem olhar para ele. A única coisa de que me arrependo é de estar usando meias brancas com esses sapatos, todo o resto, não. Isso calou Jason por um instante. Recostei-me, braços cruzados, observando a cor sumir do rosto dele. O ambiente estava tenso, e eu sabia que era apenas questão de tempo antes da próxima jogada cair na mesa. O restaurante ficou em silêncio mortal. Jason ainda agarrava sua preciosa pasta como se fosse a Magna Carta, Sarah estava de braços cruzados como se fosse rainha do castelo, e Jeremy se recostava na cadeira com aquele sorriso que sempre me dizia que ele estava 2 passos à frente. Foi quando a vi, Thomas, disse Maggie, pousando a mão no meu ombro. Desculpe o atraso, o trânsito estava um inferno. Sem problema, respondi, chegou na hora certa, esses jovens estavam prestes a fazer um número de mágica com a minha conta bancária. Jeremy resfolegou, mais para assalto sem máscaras. Os olhos de Maggie percorreram Jason, depois Sarah, e em seguida a pilha de papéis na mesa. Ah, então este é o famoso plano financeiro de que ouvi boatos. Ela nem se sentou antes de puxar a folha de cima da pilha. Jason tentou se meter, todo charme e discurso de vendas. Agora, espere, senhora, ela o cortou como se ele nem respirasse. Não sou sua senhora, sou a advogada que vem desmontando golpes como este desde antes de você sair das fraldas, então sugiro que sente e cale a boca, a menos que queira parecer ainda mais idiota do que já parece. Jeremy riu tão alto que o casal da mesa ao lado olhou. Deus, já gosto dela, murmurou. O sorriso de Jason vacilou, mas Sarah se inclinou, desesperada. Maggie, isso não é golpe, é uma oportunidade real. O tio do Jason trabalha em finanças. Ah, um tio, disse Maggie fingindo estar impressionada. Bem, isso muda tudo. Ouviu isso, Thomas? Esqueça Merrill Lynch, esqueça JP Morgan, temos o tio Greg com um e-mail do Yahoo. Quase cuspi meu café. Jeremy bateu na mesa. Tio Greg, é? Provavelmente administra o império dele de um porão ao lado do Xbox. O maxilar de Jason se contraiu, isso é sério. Maggie ergueu a mão, silenciando de novo. Deixe-me facilitar. Thomas não deve nada a vocês, nem um centavo. Ele não tem obrigação legal de sustentar o seu estilo de vida, o seu negócio mal cozido ou a sua lua de mel europeia de fantasia. A única obrigação que existe é a minha, garantir que sanguessugas como vocês não o sequem até o osso. Sarah se ouriçou, somos família. Maggie se inclinou, a voz afiada como aço. Família não embosca o pai num jantar com contratos redigidos por algum primo suspeito que provavelmente fez um curso de direito no YouTube. Família não chantageia o velho para que ele entregue suas economias. O que vocês estão fazendo não é família, é extorsão embrulhada em papel de presente. Jason abriu a boca, mas Maggie passou por cima. Se insistirem nisso, arrasto vocês para o tribunal tão rápido que suas cabeças vão girar. E acredite, Jason, você não vai querer que seu histórico de emprego, seu relatório de crédito ou seus registros pessoais sejam expostos à luz do dia, porque já puxei seus registros públicos, penhoras, sentenças, descobertos, está tudo aqui. Você devia se preocupar menos com as economias do Thomas e mais com a sua própria bagunça. Jason congelou, o rosto empalideceu. Você o quê? Maggie sorriu de canto. Você me ouviu. Acha que o Thomas é tolo? Ele me ligou no segundo em que a Sarah mandou o convite para este jantar. Então, enquanto você ensaiava o discurso no espelho, eu estava cavando. E o que encontrei? Ela bateu nos papéis com o dedo bem cuidado. Digamos apenas que você devia se preocupar menos com o dinheiro do Thomas e mais em pagar suas próprias dívidas antes que um credor de verdade apareça. Jeremy assobiou baixo. Alguém chame os paramédicos. Este homem está em parada. Não resisti. Não se incomode, Jeremy. Nem a RCP salva uma carreira morta. As orelhas de Jason estavam vermelhas. Parecia um balão prestes a estourar. Sarah, por outro lado, estava desesperada. Pai, por favor, você está cometendo um erro. O Jason só está tentando construir algo para nós, para o bebê. Não vê isso. Sarah, eu disse com a voz plana, você tem um filho agora.
isso significa responsabilidade. Quer construir algo? Construa com as suas próprias mãos, não espere que eu banque o vício em apostas do seu noivo. Os olhos dela se arregalaram. Isso não é verdade. Meg se recostou, folheando suas anotações. É muito verdade. Adiantamentos de cartão de crédito, contas de apostas online, 3 tarifas por descoberto só no último trimestre. Quer que eu continue? Eu ri. Jason, você não está só quebrado, você é desleixado. E o pior é que achou que eu não descobriria. Meg se levantou, guardando os papéis na bolsa com cuidado. Senhores, acho que terminamos aqui. Thomas, Jeremy, vamos pedir a sobremesa? Acho que merecemos. Jeremy sorriu como um lobo. Eu aceitaria um canole depois de ver a vida desse cara ser desmontada. Sorri, recostando-me na cadeira, sentindo a tensão finalmente se desfazer. Façam 2 canolis e talvez um descafeinado para o Jason, ele parece um pouco nervoso. Jason lançou um olhar fulminante, mas não disse uma palavra. O rosto da Sarah estava pálido, os olhos saltando entre mim, Jeremy e Meg, como se não acreditasse que a emboscada perfeita dela tivesse explodido no próprio rosto. Cruzei os braços e assenti devagar. Checkmate, crianças. Vocês quiseram jogar xadrez comigo? Da próxima vez, tragam um tabuleiro e peças que não sejam de papelão. Se o Jason achava que sair furioso do Vitorius significava que a luta ainda estava em aberto, estava prestes a ter um grande choque. A consequência não demorou. 2 semanas depois, recebo uma ligação da Meg, praticamente rindo pelo telefone. Seu futuro genro acabou de ter as contas congeladas. Aparentemente, ele não era tão esperto com seus negócios paralelos como pensava. Quais negócios paralelos? Perguntei. Todos, ela respondeu. Alguns empreendimentos imobiliários mal feitos com parceiros que finalmente abriram os olhos. Puxaram o tapete, entraram com processos, congelaram o acesso dele. O homem não consegue nem descontar um cheque agora sem ser sinalizado. Fiquei ali tomando meu café, vendo o sol nascer e sorrindo. Acho que o tio Greg não ajudou muito no final das contas. Jeremy, claro, estava adorando. Dia sim, dia não, me mandava capturas de tela. Jason discutindo em frente a um escritório de shopping de bairro. Jason tentando vender o carro pela internet. Jason sendo ridicularizado em um fórum de pôquer por ter sido banido de um site. Era como assistir a um acidente de trem em câmera lenta, só que eu nem precisava de pipoca. Sarah, porém, foi aí que o desespero começou a escorrer. Tentou de tudo. Primeiro, a abordagem do ainda somos família. Mandou-me um cartão de aniversário, nada especial dentro, só um feliz aniversário, pai, rabiscado com aquela letra apressada dela. Sem presente, sem ligação, apenas o suficiente para poder dizer que tentou. Depois vieram os encontros por acaso, esbarrar comigo na loja de ferragens, toda sorridente como se nada tivesse acontecido. Ah, pai, que surpresa, só vim pegar amostras de tinta. Aham, claro. Enquanto isso, morava 20 minutos dali e não pegava num pincel desde o ensino médio. Veja, eu já tinha decidido, não ia mais brincar dos joguinhos deles. Você só cai no mesmo truque tantas vezes antes de começar a tratar o mágico como um amador. E uma vez que tirei meu foco das bobagens deles, a vida ficou melhor. Exemplo, Frank Evans se mudou para 2 casas abaixo, 70 anos se tiver um dia, ex-operário de fábrica, duro como pedra, do tipo que usa suspensórios sem ironia e chama todo mundo de chefe. Na primeira vez que o conheci, estava xingando um empreiteiro por tentar cobrar caro demais num serviço de calha. Fui até lá, apoiei, e 5 minutos depois estávamos na varanda dele trocando histórias. Você me lembra os caras com quem eu trabalhava, ele disse, afiado. Não leva desaforo de ninguém. Vamos nos dar bem. E ele estava certo. Temos tomado café, conversado sobre a vida, até começamos a caminhar pelo bairro juntos. Foi bom conversar fiado com alguém que não queria um centavo de mim, apenas um sujeito sólido, à moda antiga, que dizia as coisas como via. Isso também me levou ao voluntariado. Frank mencionou que o centro comunitário local tinha um programa em que aposentados ajudam idosos a identificar golpes. Ligações telefônicas, empreiteiros suspeitos, você nomeia. Pensei, por que não? Eu mesmo tinha acabado de passar pelo meu próprio circo, melhor aproveitar as lições. Enquanto isso, Sarah continuava tropeçando. Meses se passaram e, em meio a todos os processos do Jason e as tentativas de culpa dela, finalmente teve o bebê, a pequena Emma. E aqui está o detalhe,
deram a ela o nome da mãe da Rebecca, minha falecida esposa, uma mulher que Sarah mal conheceu, mas que de repente quis homenagear. Jeremy me contou primeiro: pai, acho que eles estão tentando mexer com seus sentimentos, botando o nome do lado da vovó da família da mamãe e tudo mais. Só balancei a cabeça: filho, quando você está se afogando, agarra qualquer coisa, mas isso não significa que vai te manter à tona. Claro que Sarah fez questão de me mandar um cartão fotográfico brilhante, letras cursivas enormes: bem-vinda, Emma. Dentro, uma nota dizendo como a mamãe teria adorado ver aquele dia e que queriam que eu fizesse parte do legado dela. Fiquei olhando para aquilo uns bons 5 minutos, depois joguei no triturador. Legado não se constrói com chantagem emocional e golpes. Legado se constrói pelo jeito que você trata as pessoas enquanto ainda respira. E Sarah e Jason já tinham feito a escolha deles. A essa altura, eu nem sentia raiva mais, não de verdade. Eles tentaram me enganar e deu errado. Agora eu estava ocupado vivendo a minha própria vida, ensinando idosos a não caírem em golpes, batendo papo com Frank, comendo lasanha no Vitorino sem ter que me defender de um contrato atravessando a mesa. A reputação de Jason era pó, Sarah se agarrava a um navio afundando, e eu? Eu estava bem. Melhor que bem, na verdade. Uma noite, sentei na minha varanda, Jeremy ao meu lado, Frank do outro lado da rua acenando enquanto passeava com o cachorro. Jeremy me olhou e disse: sabe, pai, a maioria dos homens da sua idade está desacelerando. Você só está ficando mais afiado. Sorri de lado: bem, filho, algumas pessoas envelhecem como leite. Eu prefiro envelhecer como um cofre trancado, mais difícil de abrir a cada ano. Jeremy riu tanto que quase engasgou com o refrigerante. E foi isso. Jason podia remoer, Sarah podia tramar, mas eu já não era mais o alvo deles. Eu tinha acabado de terminar de ser a carteira deles, a rede de segurança, o velho ingênuo. E, para ser sincero, a melhor parte nem foi cortar a luz, foi perceber que eu não tinha perdido absolutamente nada, eles tinham. O império do Jason, se é que dava para chamar assim, desmoronou mais rápido que pão velho. Os processos se acumularam e, sem dinheiro para pagar advogados, ele tentou se defender sozinho. As transcrições do tribunal pareciam um esquete de comédia. O homem realmente argumentou que promessas verbais eram contratos válidos. O juiz quase cuspiu o café. A notícia se espalhou rápido. Empreiteiros que ele havia passado para trás começaram a expor tudo na internet. Um cara até fez um site chamado jasontaquesandruns.com, basicamente um museu de cada trabalho que ele estragou. Sarah deve ter ficado mortificada, mas continuou ao lado dele. Lealdade é uma coisa engraçada, não significa que você esteja certo, só significa que é teimoso. Uma noite, Sarah apareceu na minha varanda com a Emma presa ao peito. Jason não estava com ela. Nem pediu permissão, simplesmente entrou como se fosse dona do lugar. Pai, começou, voz trêmula mas ainda tentando soar firme, eu sei que as coisas estão difíceis, mas somos família, e família se ajuda. Recostei-me na cadeira, cruzei os braços. Família não arma armadilhas em restaurantes e enfia contratos debaixo do meu nariz, Sarah. Aquilo foi negócio, e negócio tem consequências. Ela tentou jogar a carta do bebê. Olhe para Emma, ela merece melhor do que isso, merece conhecer o avô. Não pisquei. A Emma merece pais que não a usem como peão. Se quer que eu a respeite, comece respeitando a si mesma. Aquilo doeu, ela mordeu o lábio. Os olhos marejados, mas eu não tinha terminado. Você fez uma escolha, Sarah. Prendeu sua carroça ao Jason. Quando desabou, achou que eu viria num cavalo branco. Não sou esse cara, não mais. Ela saiu sem dizer mais nada, mas o silêncio disse tudo. Enquanto isso, Jason continuava cavando o próprio buraco. Começou a vender ferramentas de porta em porta. Jeremy o encontrou uma vez. Pai, ele tentou me vender uma furadeira usada por $50, jurando que era de primeira linha. O cabo estava com fita adesiva. Eu não conseguia parar de rir. Acho que ele finalmente aprendeu vendas, só 30 anos tarde demais. Mas Sarah não desistiu. Algumas semanas depois, ela me enviou uma carta manuscrita, 5 páginas. Foi a coisa mais longa que escreveu desde o colégio. Pediu desculpas, culpou a influência do Jason, disse que sentia falta dos jantares de domingo, implorou para eu reconsiderar. O golpe estava no final, pediu $10.000, apenas para estabilizar as coisas até o Jason se recuperar. Nem terminei de ler. Jeremy viu a carta meio enfiada no triturador, a primeira página ainda pendurada.
Você nem terminou a segunda página, ele perguntou. Filho, respondi, quando um livro começa com mentiras, você não se preocupa com o final. Nessa época, Meg me ligou de novo. Você não vai acreditar. Jason tentou dar um golpe na prefeitura. Protocolou documentos em seu nome, alegando que você era sócio de um dos projetos fracassados dele. Quase cuspiu café. E o que aconteceu? Eles detectaram na hora muitos alertas no histórico dele. O escritório do procurador municipal barrou de imediato, emitiu uma ordem de cessar e desistir e passou o caso para o setor de licenciamento. Ele está a um passo de perder até a licença para abrir processos na cidade. Balancei a cabeça. O homem não conseguia organizar nem uma venda de bolos sem se complicar. A verdade é que eu já nem sentia raiva. Era só barulho. Jason virou ruído de fundo, Sarah um eco triste, e eu estava vivendo minha própria vida. Frank e eu continuávamos no centro comunitário. Até dei uma palestra num sábado, como não ser enganado pelos próprios filhos. Sala cheia, aplausos de pé. Um homem veio depois e disse, você devia escrever um livro. Não, livros são educados demais, eu gosto de falar direto. Nessa altura, Jeremy também estava crescendo. Foi promovido no trabalho, começou a namorar uma garota que não estava interessada na conta bancária dele. Ele passava em casa para contar as novidades. Pai, toda vez que a Sarah liga, eu deixo tocar. Não sou entregador dela. Esse é meu garoto, respondi. Limites fazem um homem. Você está aprendendo rápido. O golpe final veio numa tarde de domingo. O próprio Jason apareceu, mal barbeado, com uma camisa amarrotada, olhos selvagens. Subiu à minha varanda sem hesitar, você me arruinou. Se tivesse assinado aquele contrato, eu estaria limpo. Levantei devagar, calmo, como um homem que se alonga antes de jogar golfe. Jason, você se arruinou. Tentou enganar o velho errado, e agora está pagando a conta. Ele gaguejou, punhos cerrados, eu vou me reerguer, você vai ver, Sarah e eu vamos renascer. Sorri de canto, renascer onde? No tribunal de falências? Não faça promessas que sua carteira não pode pagar. Jeremy, que estava dentro de casa, saiu. Pai, quer que eu chame alguém? Acenei, não vale a pena, deixe o palhaço ir sozinho. Jason saiu pisando forte, murmurando ameaças, mas nós dois sabíamos que ele estava acabado. E assim a tempestade passou. Nada mais de cartas, nada mais de visitas na porta, só silêncio. Semanas depois, sentei na mesma varanda, café na mão, sol no rosto. Frank passou, acenou com a cabeça. Jeremy ligou do trabalho, voz cheia de confiança. A vida estava boa. E sabe de uma coisa? Cortar Sarah e Jason não foi apenas sobre dinheiro, foi sobre respeito. Eles acharam que idade significava fraqueza, que ser pai significava ser um caixa eletrônico infinito. O que esqueceram é que eu já tinha dado mais voltas no quarteirão do que eles tinham amarrado os sapatos. Eu não me dobro fácil, não quebro de jeito nenhum. E se alguém me pergunta agora o que aconteceu, respondo simples, minha filha e o noivo tentaram me passar para trás. No fim das contas, eles não estavam prontos para o jogo do velho. E eu sorrio, porque no final de tudo, eu não apenas venci, saí mais afiado, mais livre e rindo mais alto do que nunca. Minha irmã deu um tapa no meu bebê no jantar de Natal, e me disse que eu estava exagerando, como se agredir um recém-nascido fosse apenas uma diversão festiva. Todos apenas ficaram sentados, mas então minha esposa, que é advogada, se levantou e deu a ela uma lição que ela nunca vai esquecer, tanto que nunca mais voltou. Gente, eu tenho stalkeado esse sub há anos, mas nunca achei que teria uma história digna de postar. Como eu estava errado. O que vocês estão prestes a ler é provavelmente a história de vingança mais satisfatória que vão ouvir neste ano, e é 100% verdadeira. Eu tenho documentação de tudo, porque minha esposa é advogada e ela não brinca em serviço. Isso vai ser longo, realmente longo, mas confiem em mim, vale a leitura. Peguem uma pipoca, porque essa jornada vai de drama familiar até destruição completa de vida, e o final é simplesmente perfeito. Eu, 31 anos, homem, trabalho como gerente sênior de projetos em uma grande empresa de construção em Austin, ganhando cerca de $185.000 gerenciando obras comerciais. Minha esposa, Jéssica, 29 anos, mulher, é advogada corporativa em um daqueles grandes escritórios do centro, fazendo em torno de $230.000. Estamos juntos desde a faculdade, casados há 4 anos, e tivemos nosso filho Mason no ano passado. Estamos indo bem,
casa agradável em Cedar Park, ambos os carros pagos, conta poupança saudável, não ricos de verdade, mas definitivamente confortáveis. Ambos viemos de famílias de classe média e trabalhamos duro para chegar onde estamos, sem fundos fiduciários nem ajudas, apenas aquele esforço tradicional durante a faculdade e a construção de carreira. Já minha irmã, Brittany, 33 anos, mulher, é uma história completamente diferente. Desde o ensino médio, ela é obcecada em ficar rica sem realmente trabalhar para isso. Passou por todo um ciclo de carreiras de sonho, tentou ser atriz, durou 6 meses, depois modelo, não era bonita o suficiente, depois coach de bem-estar, seja lá o que isso signifique, e finalmente decidiu ser influenciadora de estilo de vida. Ela tem cerca de 150 mil seguidores no Instagram e ganha vida empurrando produtos de cuidados com a pele caríssimos e suplementos fitness para donas de casa desesperadas, aquele público do "Viva sua melhor vida", sabe? Postando fotos da sua rotina matinal com cremes de $200 e vitaminas de $80 que provavelmente custam $2 para fabricar. Mas aqui vai algo sobre Brittany que será importante depois, ela sempre foi a filha de ouro. Meus pais, mãe aposentada professora primária e pai dono de uma pequena empresa de aquecimento e ar-condicionado, têm financiado o estilo de vida dela há anos. Eles pagaram pelo apartamento chique dela no centro de Austin, as parcelas do carro, até as cirurgias estéticas quando ela decidiu que precisava de lábios maiores para sua marca. Enquanto isso, eu paguei minha faculdade e pós-graduação, fiz empréstimos estudantis, trabalhei em obras no verão para pagar aluguel e nunca pedi um centavo a eles depois dos 18 anos. Mas de alguma forma, eu ainda sou ingrato quando não idolatro a princesa Brittany. A dinâmica familiar sempre foi: Brittany cria drama, todos os outros se adaptam para gerenciar suas emoções. Ela faz birra com alguma coisa, o jantar em família é cancelado. Não gosta do presente de aniversário, hora de reunião familiar para sermos mais atenciosos. Se ela se sente magoada, de repente é trabalho de todos fazê-la se sentir melhor. Eu aguentei esse lixo por décadas, mas nunca me afetou diretamente, já que saí de casa aos 18 e só vi a família nos feriados. Jéssica sempre achou minha família estranha, mas foi educada e nunca disse nada. Nós apenas seguimos com a nossa vida e mantivemos interações mínimas. Este Natal deveria ser diferente, era o primeiro Natal de Mason e Jéssica e eu estávamos realmente animados para compartilhar isso com meus pais. Inclusive tínhamos comprado um presente muito bom para eles, quitamos os 12 mil restantes do empréstimo comercial do meu pai como surpresa. Estávamos generosos e queríamos incluí-los nesse momento especial. Esse bom sentimento durou uns 30 segundos depois que Brittany apareceu. Ela chegou na casa dos meus pais em um BMW X5 novinho, obviamente alugado, mas agia como se fosse dela. E não estava sozinha, trouxe um fotógrafo suspeito com equipamento suficiente para filmar um longa. Acontece que ela tinha conseguido um grande contrato de patrocínio com uma empresa de produtos de luxo para bebês e precisava gravar conteúdo autêntico de família para sua campanha de Natal. A empresa estava pagando $15 mil por esse único post, 15 mil só para fingir que se importava com a família enquanto vendia carregadores de bebês caríssimos para seus seguidores. O fotógrafo, aquele tipo hipster com coque e óculos caros, imediatamente começou a montar luzes e câmeras profissionais em toda a sala de jantar dos meus pais. Ele movia móveis, ajustava iluminação, configurava ângulos diferentes, parecia um set de filmagem, não um jantar de família. Minha mãe se desdobrava tentando ajudar, perguntando o que mais precisavam e pedindo desculpas por a casa não ser bonita o suficiente para filmagens profissionais. Meu pai apenas ficou na poltrona, fingindo que nada disso era completamente insano, rolando o celular como sempre fazia quando Brittany causava caos. O que realmente me irritou foi que Brittany nem sequer reconheceu Jéssica e eu quando chegamos, estava ocupada demais orientando o fotógrafo sobre a iluminação e reclamando que a casa não era estético bastante para sua imagem de marca. Nós estávamos ali parados, segurando Mason e nossas malas, e ela simplesmente nos ignorou. Quando finalmente percebeu nossa presença, depois de passar 10 minutos reorganizando as decorações de Natal da mamãe, suas primeiras palavras não foram um oi, como vão vocês, nem parabéns pelo bebê ou sequer um olá. Não, ela imediatamente focou em Mason e disse: ah, perfeito, ter um bebê de verdade nas fotos vai deixar isso muito mais autêntico. A marca vai absolutamente adorar esse ângulo. Não estou animada para conhecer meu sobrinho ou ele é tão fofo, ou qualquer reação normal de um ser humano ao ver um bebê. Apenas calculando como poderia usar meu filho de 8 meses como um acessório para seu conteúdo patrocinado, como se ele fosse um objeto que ela poderia pegar emprestado para tornar sua publicação mais convincente. Jéssica e eu trocamos um daqueles olhares que casais casados compartilham quando estão pensando a mesma coisa.
Como advogada que lida com pessoas manipuladoras o dia inteiro, ela tem um detector de besteira muito bem desenvolvido, e ele estava pitando forte, mas decidimos ser educados e ver como as coisas iam. Esse foi nosso primeiro erro. O jantar se transformou em uma sessão de fotos de 2 horas com alguma comida jogada ali como decoração. Brittany tinha um fotógrafo filmando-a enquanto fazia discursos completamente falsos e emocionados sobre tradições familiares e a importância de se reunir no fim de ano. Ela ficava dirigindo todos sobre onde sentar, como segurar os garfos, quando rir, até como mastigar a comida para parecer mais natural na câmera. Ela literalmente tinha escrito pontos de fala de antemão sobre gratidão, laços familiares e criação de memórias. Era como ser figurante não pago em seu comercial pessoal, exceto que não sabíamos que havíamos nos inscrito para estar em um comercial. Mason estava indo muito bem, considerando as circunstâncias. Geralmente é bem tranquilo, puxou o pai nesse aspecto, mas todas aquelas luzes e equipamentos claramente o estavam incomodando. Dava para ver que estava ficando superestimulado, olhando ao redor para todas aquelas coisas estranhas com aquela expressão levemente confusa que os bebês fazem quando sua rotina é interrompida. Mais ou menos na metade desse circo, ele começou a ficar irritado, não gritando nem nada dramático, apenas fazendo aqueles pequenos gemidos que significam que está prestes a perder o controle. Qualquer pai conhece esse som, é o sinal de alerta de que você precisa resolver a situação antes que piore. Eu estendi a mão para tirá-lo da cadeirinha, mas Brittany literalmente ergueu a mão como um sinal de pare. Não, estamos conseguindo um áudio natural tão bom agora, esse é exatamente o tipo de caos familiar autêntico que ressoa com minha demografia. Deixe isso afundar por um minuto. A aflição do meu filho de 8 meses era bom conteúdo para o negócio dela, o desconforto dele era algo que ela queria capturar e monetizar. Jéssica, sendo a mãe protetora que é, disse firmemente, ele precisa de uma pausa. Vamos levá-lo lá em cima por alguns minutos para que possa se acalmar. Mas Brittany entrou em modo diva de influenciadora. Você está brincando comigo agora? Tem ideia de quanto vale essa campanha para minha marca? A iluminação está absolutamente perfeita e o fotógrafo só está disponível hoje. O bebê está bem, crianças choram, é literalmente o que elas fazem, isso é conteúdo autêntico. Mamãe imediatamente entrou em cena apoiando Brittany, dizendo que estávamos sendo pais de primeira viagem superprotetores e que precisávamos ser mais flexíveis com as atividades familiares. Ela realmente usou a expressão pais helicóptero para nos descrever, simplesmente porque queríamos consolar nosso bebê chorando. Papai apenas continuou comendo purê de batata e fingindo que nada estava acontecendo, como sempre fazia em qualquer conflito familiar envolvendo Brittany. Foi então que Mason passou de irritado para modo colapso total, rosto vermelho, gritos, tudo, estava completamente sobrecarregado e só precisava que alguém o pegasse no colo e o consolasse. Qualquer ser humano decente teria parado tudo para ajudar a acalmar um bebê chorando, mas não Brittany, ela continuava filmando, falando para sua câmera sobre o lindo caos da vida familiar real e como momentos autênticos como esse mostram o verdadeiro espírito das festas. Ela realmente disse ao fotógrafo, certifique-se de registrar essa reação, as marcas absolutamente adoram dinâmicas familiares genuínas como essa. Ela estava narrando a aflição do meu filho como se fosse entretenimento. Eu estava prestes a me levantar e pegar Mason eu mesmo, consequências que se danassem, quando aconteceu. Brittany se inclinou sobre a mesa e deu um tapa no rosto de Mason, com força. O som ecoou pela sala como um tiro e Mason ficou completamente em silêncio por um segundo antes de soltar um choro que eu nunca tinha ouvido antes. Sua bochechinha estava vermelha viva, com a marca clara da mão dela visível. A sala ficou completamente silenciosa, exceto pelo choro de Mason. Mamãe ficou com o garfo congelado a meio caminho da boca. Papai parecia que também tinha levado um tapa. O fotógrafo continuou filmando como se nada tivesse acontecido, mas Jéssica entrou em modo advogada total. Ela se levantou devagar e, embora tenha apenas 1,63 m de altura, de repente parecia ter 3 metros. Sua voz estava gelada quando disse, desligue essa câmera agora. O fotógrafo olhou para Brittany, que acenou freneticamente com a cabeça. A luz vermelha de gravação desapareceu, então Jéssica caminhou até Mason e o pegou gentilmente da cadeirinha, verificando seu rosto e sussurrando para ele. Ele se acalmou quase imediatamente em seus braços, apenas fungando contra o ombro dela, com aqueles soluços entrecortados que partiram meu coração. Jéssica olhou para Brittany e disse, naquela mesma voz mortalmente calma, você acabou de agredir meu filho bebê diante da câmera, espero que esse conteúdo tenha valido a pena, porque você está prestes a descobrir o que acontece quando mexe com a família de uma advogada. Os minutos seguintes foram um completo borrão. Brittany começou a se retratar imediatamente, dizendo que só estava tentando redirecionar a atenção dele e que todos estavam exagerando totalmente, insistindo que mal o tinha tocado.
Mamãe tentou fazer controle de danos sugerindo que todos nos acalmássemos e conversássemos como adultos. Ela realmente disse que talvez devêssemos voltar a esse assunto quando as emoções não estivessem tão altas, mas Jéssica não aceitou nada disso. Ela entregou Mason para mim e começou a tirar fotos da marca vermelha no rosto dele com o celular, documentando tudo de vários ângulos. Em seguida, voltou-se para o fotógrafo. Preciso de uma cópia de tudo que você filmou hoje, tudo. O cara parecia confuso e disse que precisava verificar primeiro com Brittany. Resposta errada. Não, disse Jéssica, puxando seu cartão de visita. Você acabou de filmar a agressão de um menor. Essa filmagem é prova em um possível caso criminal. Você pode fornecê-la voluntariamente agora ou posso ter a polícia aqui com um mandado em 2 horas. Escolha com sabedoria. Já vi Jéssica em ação no trabalho, mas vê-la em modo de ataque legal total para proteger nossa família foi algo completamente diferente. O fotógrafo praticamente se molhou todo, atrapalhando-se com o equipamento, claramente não esperando que seu trabalho e pster de fotografia envolvesse possíveis acusações criminais. Enquanto isso, Brittany estava em colapso total, nem foi tão forte e ele é apenas um bebê, nem vai se lembrar disso, e vocês estão destruindo minha carreira por nada. Notem que em nenhum momento ela pediu desculpas ou demonstrou preocupação com Mason, era tudo sobre como isso afetava sua marca, sua renda, sua reputação. Então ela disse algo que fez meu sangue ferver. Vocês têm alguma ideia de quanto essa campanha vale? Eu preciso desse conteúdo para pagar minhas contas, meu aluguel vence na próxima semana e tenho parcelas do carro. Vocês estão sendo completamente egoístas agora. Egoístas por proteger meu filho de ser esbofeteado? Foi aí que me caiu a ficha. Isso não era apenas julgamento ruim sob estresse, isso era quem Brittany realmente era, alguém tão mimada que via meu filho como nada mais do que um adereço para seu ganho financeiro. Estamos indo embora, anunciei, e não voltaremos até Brittany procurar ajuda séria. Papai pediu que não exagerássemos, mamãe começou a chorar dizendo que eu estava destruindo a família por causa de um mal-entendido. Mal-entendido, ela chamou de abuso infantil, mal-entendido. Ao sairmos, pude ouvir Brittany gritando com o fotógrafo por ter arruinado tudo e exigindo que ele apagasse todas as filmagens, estava mais preocupada com seu conteúdo do que com ter cometido um crime. A viagem de volta para casa foi em grande parte silenciosa. Jéssica ficou no telefone o tempo todo, fazendo ligações e anotando. Amanhã vou ligar para o pediatra para documentar a lesão, disse-me, depois registrar um boletim de ocorrência, depois disso vou investigar esse contrato de patrocínio. O que você quer dizer? Perguntei. Pense bem, disse ela. Ela se filmou esbofeteando um bebê e planejava usar essa filmagem em uma publicação patrocinada para uma empresa de produtos para bebês. Eles estão pagando para ela criar conteúdo que inclui agressão infantil. Eles não vão gostar. Comecei a entender aonde ela queria chegar. Todo o sustento de Brittany dependia de sua imagem nas redes sociais e parcerias com marcas. Quanta encrenca ela pode ter? Perguntei. Jéssica sorriu friamente. Acusações criminais, responsabilidade civil, violações de contrato, problemas de difamação, pode ser completamente devastador para a carreira dela se lidarmos bem com isso. Pela primeira vez desde que saímos da casa dos meus pais, sorri. Na manhã seguinte, Jéssica já estava de pé às 6 horas, fazendo ligações e tomando notas detalhadas. Ver ela aplicar aquelas habilidades metódicas de advogada para proteger nossa família foi incrível de assistir. Primeira parada, o consultório do pediatra. Jéssica já tinha ligado antes, então, quando chegamos com Mason, a médica estava pronta com câmera e formulários de exame. Ela documentou a marca que estava desaparecendo, fez medições precisas e fotografias e forneceu um relatório detalhado por escrito sobre a lesão ser consistente com um golpe dado por mão adulta. Isso é absolutamente abuso infantil, disse nossa médica. O fato de ter sido feito deliberadamente para interromper um comportamento normal de bebê torna ainda mais preocupante. Vocês estão fazendo exatamente a coisa certa. Próxima parada, a delegacia. O detetive que atendeu nosso boletim, um cara que também tinha filhos, ficou genuinamente furioso ao ouvir a história. Não importa se é família, disse firmemente, agressão é agressão, e filmar isso enquanto cria conteúdo comercial torna a acusação ainda mais fácil. O fotógrafo já havia entregue todas as filmagens sem precisar de mandado, as táticas de intimidação de Jéssica funcionaram perfeitamente. O vídeo mostrava claramente tudo. Estamos apresentando queixa por lesão a uma criança, explicou o detetive. Crime de 3º grau no Texas, ela está olhando para 2 a 10 anos de condenação. Mas a verdadeira diversão estava apenas começando. Jéssica havia pesquisado a empresa que patrocinava a campanha de Natal de Brittany, uma marca de luxo para bebês chamada Pure Beginnings, que se apresentava como devotada a proteger crianças.
O site deles estava cheio de conteúdo sobre segurança infantil e criação de ambientes positivos. Liguei para o escritório corporativo deles esta manhã, disse-me Jéssica. Falei com o chefe de marketing e o departamento jurídico. Enviei o boletim de ocorrência e capturas de tela do vídeo. E eles estão rescindindo imediatamente o contrato dela e exigindo a devolução do adiantamento. Ela não vai receber os 15 mil pela campanha. Além disso, deve devolver os 5 mil do adiantamento em até 30 dias ou eles vão entrar com ação legal. Mas Jéssica não havia terminado. Ela pesquisou todos os contratos de patrocínio e relações comerciais de Brittany. Acontece que minha irmã havia construído toda a sua marca em torno de ser família, promovendo produtos para bebês, férias em família, aplicativos de parentalidade, roupas infantis. Estou enviando as filmagens e o boletim policial para todas as empresas com as quais ela tem contratos de patrocínio, explicou Jéssica, mostrando-me sua planilha rastreando todos os relacionamentos comerciais de Brittany. Nos dias seguintes, foi como assistir a dominós caindo. Um por um, os patrocinadores de Brittany a abandonaram. Vários fizeram declarações públicas se distanciando e reafirmando compromisso com a proteção infantil. Seu patrocinador de suplementos enviou uma carta de cessar e desistir. A empresa de carregadores de bebê doou o pagamento dela para uma instituição de caridade de prevenção ao abuso infantil. Seu maior patrocinador, a marca de cosméticos de luxo que pagava 3 mil dólares por mês, não apenas a abandonou, como também a processou por danos. Em uma semana, Brittany passou de ganhar 8 mil dólares mensais em patrocínios para ganhar zero, na verdade menos que zero, já que agora devia dinheiro a várias empresas por violações contratuais. Toda a sua fonte de renda evaporou da noite para o dia. Enquanto Jéssica destruía sistematicamente as fontes de renda de Brittany, minha família estava em colapso total. Mamãe ligou primeiro, chorando de forma histérica sobre como eu estava arruinando a vida de Brittany por nada e implorando para que eu fizesse isso parar antes que fosse longe demais. Ela continuava dizendo coisas como ela não quis machucá-lo e você está sendo vingativo e cruel. Deixei ela falar por alguns minutos e então disse calmamente, mamãe, ela deu um tapa no meu filho de 8 meses forte o suficiente para deixar uma marca enquanto filmava conteúdo patrocinado. Se você acha que isso é nada, então honestamente não sei o que te dizer. Mas ela é sua irmã, família deve perdoar uns aos outros e resolver as coisas. Família também deve proteger uns aos outros, especialmente crianças. Onde estava essa energia quando ela estava machucando Mason? Ela não teve resposta para isso. Papai ligou em seguida tentando uma abordagem mais prática, ofereceu pagar aulas de controle de raiva para Brittany e sugeriu que poderíamos resolver algo em particular sem envolver a polícia ou os negócios dela. É tarde demais para isso, pai, ela cometeu um crime em câmera, não há como resolver isso em silêncio. Você realmente vai mandar sua própria irmã para a prisão por isso? Eu não mandei ela para lugar nenhum, ela se mandou quando decidiu que bater em bebês era um comportamento aceitável. Mas as ligações da própria Brittany foram algo totalmente diferente. As primeiras foram cheias de raiva, gritando sobre como eu estava destruindo sua vida e arruinando sua carreira por um pequeno erro. Ela realmente disse que eu estava sendo dramático demais e que Mason estava totalmente bem. Quando apontei que ela havia cometido um crime e violado seus contratos comerciais, ela perdeu completamente o controle. Você não entende nada, eu preciso desse dinheiro. Meu aluguel é 2.800 dólares por mês e minha parcela do carro é 650 dólares, e eu tenho cartões de crédito estourados em uns 40 mil dólares. Se eu perder esses patrocinadores vou literalmente ficar sem teto. E lá estava a verdade sobre o estilo de vida fabuloso de influenciadora de Brittany. Ela vivia de salário em salário, gastando cada dólar que ganhava tentando manter uma imagem de sucesso. O BMW, o apartamento de luxo, as roupas de grife, tudo era financiado por dívidas e dinheiro de patrocínio que poderia desaparecer a qualquer momento. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de esbofetear um bebê, eu disse e desliguei. A semana seguinte trouxe ainda mais consequências. A contagem de seguidores de Brittany começou a cair conforme a notícia se espalhava. Algumas contas menores de fofoca de influenciadores pegaram a história e, de repente, a hashtag Brittany Abuso estava em alta no Twitter. As sessões de comentários dela se encheram de pessoas exigindo responsabilidade. Ela tentou controlar a narrativa postando um longo vídeo de desculpas, mas era apenas o padrão de controle de danos de influenciadora, muito discurso sobre como estava arrependida pelo mal-entendido e como estava aprendendo e crescendo com a experiência, sem responsabilidade real, sem reconhecimento do dano real que havia causado, apenas palavras vazias para salvar sua carreira. Foi um desastre total. Os comentários foram absolutamente brutais e várias organizações de defesa da criança começaram a usar seu caso como exemplo de como a cultura das redes sociais pode levar à exploração e ao abuso infantil.
Então Jessica descobriu algo que tornou tudo ainda pior para Brittany. Estive analisando as declarações fiscais dela, disse uma noite, mostrando-me uma pilha de papéis que de alguma forma havia obtido. Ela vem cometendo fraude há anos. Descobriu-se que Brittany estava mentindo para a Receita Federal sobre sua renda e despesas de forma consistente, declarando compras pessoais como despesas de negócios, subdeclarando sua renda de patrocínio e reivindicando deduções falsas para coisas que não existiam, o tipo de coisa que faz você ser auditado e potencialmente acusado de evasão fiscal. Estou enviando toda essa documentação para a Receita, disse Jéssica, junto com evidências da renda real dela dos contratos de patrocínio que estive rastreando. Ela vai ter que pagar impostos atrasados, multas e juros retroativos de pelo menos 3 anos, provavelmente em torno de 50 mil no total. Assobiei baixo. Entre perder toda a sua renda, dever dinheiro aos patrocinadores e agora enfrentar uma conta fiscal enorme, Brittany estava completamente e totalmente arruinada financeiramente. Mas ainda não tínhamos terminado. Cerca de 6 semanas após o Natal, o processo criminal foi a julgamento. Brittany havia contratado um advogado barato e despreparado para o nível de evidências que Jessica havia reunido. O caso era esmagadoramente a nosso favor. O vídeo mostrava tudo claramente, Brittany batendo em Mason, sua reação imediata, o que aconteceu depois. Nossa pediatra testemunhou sobre a lesão e sua consistência com agressão deliberada. O detetive descreveu a investigação e a coleta de evidências. Jessica chegou a intimar os registros telefônicos de Brittany, que mostravam ela mandando mensagens para amigos reclamando de como Mason estava atrapalhando seu processo de criação de conteúdo. O promotor ofereceu a Brittany um acordo: declarar-se culpada por agressão a uma criança, receber 2 anos de liberdade condicional, completar aulas de controle de raiva e de criação de filhos e pagar restituição pelas despesas médicas de Mason e por nossos custos legais. O advogado barato dela aconselhou fortemente a aceitar o acordo, era generoso considerando as provas e a manteria fora da prisão. Mas Brittany, sendo a narcisista mimada que sempre foi, recusou. Ela realmente disse ao juiz que era a verdadeira vítima, que sua família havia se voltado contra ela e destruído seu sustento por um momento de frustração com um bebê chorando. Alegou que estava sob estresse extremo durante as filmagens e que dar o tapa em Mason foi apenas uma reação instintiva para parar um comportamento perturbador. Disse que o verdadeiro abuso era como havíamos manipulado o sistema legal para arruinar sua vida por nada. O juiz não ficou nada impressionado. Quando o júri voltou com um veredito de culpada após menos de 2 horas de deliberação, ele a sentenciou a 3 anos de prisão estadual, além de 5 anos de liberdade condicional após a soltura, aulas obrigatórias de controle de raiva e pagamentos de restituição. 3 anos de prisão por esbofetear meu bebê porque ele estava atrapalhando o conteúdo dela no Instagram. Mas isso foi apenas o começo dos problemas legais de Brittany. A auditoria da Receita bateu 2 semanas após a sentença, descobriu-se que ela devia 52 mil dólares em impostos atrasados, multas e juros acumulados em 4 anos. Como não tinha renda legítima nem bens, já que tudo era alugado ou financiado, eles começaram a reter qualquer dinheiro que ela pudesse ganhar no futuro e colocaram gravames em seu relatório de crédito. O processo da empresa de cosméticos foi a julgamento em seguida, e eles ganharam uma indenização de 30 mil dólares contra ela por quebra de contrato e danos à reputação da marca. Mais um gravame, mais uma dívida impossível de pagar. O senhorio a despejou por falta de pagamento de aluguel, ela contava com o dinheiro dos patrocínios que nunca veio. O BMW foi retomado, seus cartões de crédito foram cancelados por inadimplência. Quando se apresentou à prisão, Brittany havia perdido literalmente tudo o que possuía. Mas aqui está a questão, não senti absolutamente nenhuma simpatia por ela. Cada vez que olhava para Mason engatinhando pela sala, balbuciando feliz e atingindo seus marcos de desenvolvimento, eu me lembrava daquele momento em que ela priorizou o conteúdo patrocinado em vez do bem-estar dele. Cada sorriso, cada risada, cada papai e mamãe me lembravam que ela estava disposta a machucá-lo por dinheiro. Jessica e eu começamos um fundo universitário para Mason com parte do dinheiro que economizamos em honorários legais. Ter uma esposa advogada definitivamente tem suas vantagens. Também doamos 10 mil para uma instituição de prevenção ao abuso infantil em nome dele. A vida seguiu normalmente, fui promovido a gerente sênior de projetos e compramos uma casa maior em um distrito escolar melhor. Mason começou a andar e a dizer suas primeiras palavras. Tínhamos jantares regulares com os pais de Jessica, que realmente se importavam em ser avós e mimavam Mason da melhor forma possível. E por 2 anos e meio não ouvimos absolutamente nada do meu lado da família. Então Brittany saiu da prisão mais cedo por bom comportamento.
A primeira ligação veio da mamãe em uma noite de terça-feira, enquanto eu ajudava Mason no jantar. Ele tinha 3 anos agora e estava ficando bem bom com o garfo, embora ainda precisasse de ajuda para cortar seus nuggets de frango. Mike, querido, precisamos muito conversar. Brittany saiu na semana passada e as coisas estão realmente ruins. Coloquei o copo de Mason no balcão e fui para outra sala. O que você quer dizer com ruins? Ela não tem absolutamente para onde ir, nem dinheiro, nem perspectivas de emprego, nem apartamento. O crédito dela está completamente destruído e ela não consegue aprovação para nada, nem mesmo uma conta corrente básica. Ela está ficando conosco, mas seu pai e eu simplesmente não conseguimos mais sustentá-la financeiramente. Usamos todas as nossas economias de aposentadoria durante o julgamento e mal estamos pagando nossas próprias contas. Isso foi novidade para mim. Eu achava que meus pais continuariam sustentando Brittany mesmo depois de tudo, mas aparentemente até eles tinham limites. O que exatamente você está me pedindo, mãe? Ela precisa de ajuda, Mike, de ajuda real. Ela é sua irmã e eu sei que o que ela fez foi errado, mas ela já pagou sua dívida com a sociedade, aprendeu a lição e está tentando reconstruir a vida. Eu quase ri em voz alta. Aprendeu? Ela realmente pediu desculpas pelo que fez com Mason? Assumiu de verdade a responsabilidade por suas ações? Longa pausa, uma pausa muito longa. Vou tomar isso como um não. Ela está com dificuldade de aceitar o que aconteceu. A experiência na prisão foi muito dura e ela está com problemas para processar tudo, mas está tentando colocar a vida de volta nos trilhos. Só precisa de apoio da família. Ela teve apoio da família por 33 anos. Mãe, esse apoio é que permitiu que ela machucasse pessoas por anos antes de machucar meu filho. Mais silêncio. Então mamãe começou a chorar. Por favor, Mike, estou literalmente implorando. Ela não tem mais nada, ninguém a contrata por causa do histórico criminal, ela não consegue um apartamento, nem um empréstimo para carro ou mesmo um cartão de crédito, está completamente desesperada. Desesperada o suficiente para pedir desculpas por ter batido no meu filho. Eu não sei, talvez se ela soubesse que você está disposto a ajudar, pudesse estar mais aberta, desliguei na cara dela. A segunda ligação veio do papai 3 dias depois. A abordagem dele foi mais direta e, sinceramente, mais preocupante. Filho, preciso que ajude sua irmã. Ela está falando em se machucar. Sua mãe está doente de preocupação achando que ela pode fazer algo drástico. Ela precisa de ajuda profissional, pai, não de dinheiro ou conexões de trabalho. Não podemos pagar ajuda profissional. O julgamento e tudo que veio depois nos arrasou financeiramente. Tive que fazer uma segunda hipoteca na casa apenas para pagar os honorários legais dela e agora estamos lutando para pagar essas parcelas. Isso também foi novidade para mim. Meus pais tinham arriscado a casa e gastado suas economias de aposentadoria para defender alguém que tinha abusado do próprio neto. Eles tinham escolhido apoiá-la em vez de proteger Mason. Essa foi sua escolha, pai. Você escolheu apoiar ela em vez de nós, em vez do seu neto. Ela é família, Mike. Família ajuda a família, não importa o que. Família também protege família, especialmente crianças. Parece que você esqueceu essa parte. Desliguei na cara dele também. A terceira ligação veio da própria Brittany cerca de uma semana depois. Quando vi o nome dela no meu telefone, quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto e eu queria ouvir o que ela tinha a dizer. Mike, a voz dela estava completamente diferente, fraca e trêmula, nada como o tom confiante de influenciadora que eu lembrava. Por favor, não desligue. Eu não disse nada, apenas esperei. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir de mim, mas preciso desesperadamente de ajuda, preciso de um emprego e ninguém vai me contratar por causa do meu histórico. Eu estava esperando que talvez sua empresa tivesse alguma vaga, mesmo que fosse trabalho de construção de nível inicial ou serviço de escritório, qualquer coisa. Você está falando sério agora, Brittany? Eu sei que é pedir muito, mas estou completamente desesperada. Estou ficando na casa da mamãe e do papai, mas eles não podem continuar me sustentando, não tenho para onde ir nem a quem pedir. Você já pediu desculpas ao meu filho pelo que fez com ele? Longa pausa, uma pausa muito longa. Mike, isso é complicado. Passei por muita coisa nesses últimos anos e ainda estou processando tudo o que aconteceu. Não é nada complicado, Brittany. Você bateu no meu filho, ou você se arrepende disso ou não. Eu lamento que as coisas tenham chegado tão longe, lamento que tenha causado tanto drama e tantos problemas para todos os envolvidos. Isso não é um pedido de desculpas, isso é você lamentando ter sido pega e enfrentado consequências. Eu não sei o que você quer que eu diga, fui para a prisão, perdi tudo, isso não é punição suficiente?
E lá estava, mesmo depois de perder tudo, mesmo depois de passar quase 3 anos atrás das grades, ela ainda não entendia, ainda se via como a vítima, ainda achava que o problema era ter sido punida e não o fato de ter machucado um bebê. Não, Brittany, não é suficiente. Por que você ainda não entende o que fez de errado? Desliguei e bloqueei o número dela imediatamente. Mas a história não terminou aí. Cerca de um mês depois da ligação patética de Brittany, recebi um e-mail interessante no trabalho. Era de um cara que comandava um podcast popular sobre cultura de influenciadores e escândalos de mídia social. Ele vinha acompanhando o caso de Brittany desde o início e queria me entrevistar sobre toda a situação para um próximo episódio. Normalmente eu teria dito absolutamente não. Jéssica e eu tínhamos tentado manter um perfil baixo durante tudo isso, mas algo no e-mail dele chamou minha atenção. Ele mencionou que Brittany estava tentando voltar às redes sociais, se posicionando como uma ex-condenada reformada, compartilhando sua jornada de redenção e crescimento pessoal. Conferi a conta dela no Instagram por curiosidade, de fato, ela estava de volta a postar regularmente. A biografia agora dizia, Fênix renascendo, compartilhando minha história de crescimento e segundas chances, jornada autêntica de redenção. Ela estava tentando monetizar sua condenação criminal. As postagens eram todas sobre aprender com erros, crescer com a adversidade e o poder transformador do perdão. Ela havia ganhado cerca de 20 mil novos seguidores, aparentemente interessados na narrativa de redenção. Várias das postagens recentes tinham comentários de pequenas marcas perguntando sobre possíveis parcerias. Ela estava literalmente tentando construir uma nova carreira de influenciadora em cima da história de como foi para a prisão por ter batido no meu bebê. Estava transformando abuso infantil em conteúdo. Foi aí que decidi aceitar a entrevista do podcast. O apresentador foi incrivelmente detalhista em sua pesquisa, tinha feito a lição de casa e reunido documentação de tudo, capturas de tela de postagens antigas de Brittany, documentos do tribunal, boletins de ocorrência, até algumas filmagens. O episódio se chamava Quando a cultura dos influenciadores vai longe demais, a história de Brittany Wilson. Contei a história completa do começo ao fim, a ceia de Natal, a agressão, o julgamento, as consequências. Toquei gravações de voz de algumas das mensagens que minha família deixou implorando para que eu ajudasse ela a se reerguer. Mostrei o contraste gritante entre a narrativa pública de redenção dela e sua recusa privada em realmente pedir desculpas pelo que tinha feito. Mas a melhor parte foi quando o apresentador tocou um trecho do último story do Instagram de Brittany, onde ela falava sobre como algumas pessoas não conseguiam perdoá-la e seguir em frente e como guardar rancor era algo não saudável e que impedia a cura. Então deixe-me ver se entendi direito, disse o apresentador. Ela bate no seu bebê, vai para a prisão, perde tudo e agora está chateada com você por guardar rancor. Exatamente, na cabeça dela, ela é a vítima, cumpriu sua pena na prisão, então todos deveriam simplesmente perdoar e esquecer, mas ela nunca realmente pediu desculpas ou assumiu responsabilidade de verdade, só lamenta ter sido pega e ter enfrentado consequências. O episódio do podcast se tornou absolutamente viral. Em menos de 24 horas, já tinha sido baixado mais de 800 mil vezes e estava em alta no Twitter, no TikTok e no Reddit. A postagem no Reddit sobre o episódio recebeu 75 mil votos positivos e chegou à primeira página do site. A internet fez o que faz de melhor quando sente cheiro de injustiça, destruíram-na completamente. Os novos seguidores do Instagram dela começaram a cair rapidamente conforme as pessoas compartilhavam trechos do podcast. As sessões de comentários ficaram cheias de críticas, acusando-a de tentar lucrar com o abuso infantil. As pequenas marcas que haviam demonstrado interesse em parcerias subitamente ficaram em silêncio, ninguém queria estar associado a alguém que estava usando sua condenação criminal por abuso infantil como estratégia de marketing. Em menos de 2 semanas após a publicação do podcast, a contagem de seguidores de Brittany havia caído de 170 mil de volta para cerca de 30 mil, e os que restavam eram em grande parte hate-vaters, documentando as postagens dela apenas para zombar. Mas a verdadeira justiça veio cerca de 3 semanas depois. Eu estava no trabalho revisando plantas quando Jéssica me ligou, rindo tanto que mal conseguia falar. Você precisa absolutamente checar o Instagram da Brittany agora, disse ela. Ela acabou de postar o vídeo mais patético que já vi na vida. Abri a conta dela no celular e lá estava, um vídeo de 15 minutos de Brittany chorando e implorando por perdão, não apenas de mim e de Jéssica, mas de todos. Ela estava sentada no que parecia ser o quarto de hóspedes dos meus pais, maquiagem escorrendo pelo rosto, dizendo quanto lamentava e como finalmente entendia o que tinha feito de errado. Mas aqui estava o detalhe, ela estava pedindo doações em um GoFundMe que havia criado para custear honorários legais e terapia.
Estava literalmente tentando financiar coletivamente uma saída para as consequências de suas ações, usando seu pedido de desculpas falso como ferramenta de arrecadação. O vídeo estava com os comentários desativados, mas as pessoas compartilhavam em todo lugar com suas próprias opiniões. O consenso geral era de que aquilo era apenas mais uma tentativa de manipulação e que ela só estava arrependida porque sua tentativa de retorno havia falhado miseravelmente. Em menos de uma semana, o GoFundMe foi encerrado por violar os termos de serviço. A conta de Instagram de Britney foi suspensa por assédio depois que ela aparentemente começou a mandar mensagens desagradáveis para pessoas que a criticavam. A conta de TikTok também foi banida pelo mesmo comportamento. Ela estava completamente desplatormada, sem presença em redes sociais, sem fonte de renda, sem qualquer possibilidade de reconstruir uma carreira de influenciadora. Sua vida digital tinha acabado. Meus pais ligaram uma última vez cerca de um mês depois. Papai soava completamente derrotado e, honestamente, mais velho do que sua idade. Ela está se mudando para Michigan para viver com sua tia Linda, disse em voz baixa. Linda ofereceu a ela um trabalho limpando casas por $16 a hora. É o único trabalho que ela conseguiu com o histórico dela. De ganhar $8.000 por mês como influenciadora a esfregar vasos sanitários por pouco acima do salário mínimo. Se isso não é justiça poética, eu não sei o que é. E a mamãe? Como está lidando com tudo isso? Perguntei. Ela finalmente está começando a enxergar quem Britney realmente é. O julgamento, o tempo na prisão, a tentativa fracassada de retorno, tudo isso abriu os olhos dela para coisas que antes não queria ver. Ela tem perguntado sobre Mason ultimamente. Se existe alguma maneira de reconstruir algo com você e Jessica. Pensei nisso por um minuto. Mason tinha 3 anos e meio agora, falava frases completas e começava a perguntar por que não tinha voz como os amigos da pré-escola. Ela já pediu desculpas? Britney alguma vez realmente disse que sente muito por ter batido no Mason? Longa pausa. Ainda não. Então não há nada para reconstruir, pai. Quando ela estiver pronta para assumir de verdade a responsabilidade pelo que fez, podemos conversar. Até lá, minha família está melhor sem todos vocês. Desliguei e fui encontrar Mason. Ele estava na sala com Jessica construindo uma torre elaborada de blocos e explicando a ela como funciona a engenharia estrutural. Tinha se fascinado pelo meu trabalho ultimamente. Quando me viu, correu e agarrou minhas pernas forte. Papai, olha o que eu e a mamãe construímos. Está muito, muito alto. Peguei-o no colo e olhei para seu rostinho brilhante e feliz, sem medo, sem trauma, sem lembrança daquele Natal de 4 anos atrás, apenas um menino saudável e amado crescendo em um lar onde sua segurança nunca, jamais seria negociável. Isso era tudo que realmente importava. Britney está em Michigan agora, provavelmente esfregando o banheiro de outra pessoa e se perguntando como sua vida fabulosa de influenciadora deu tão errado. Meus pais perderam suas economias de aposentadoria defendendo uma agressora de criança e finalmente estão percebendo que escolheram priorizar em vez do bem-estar do próprio neto.